אישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר גבר ורז'ל. Há muitos anos atrás, a maioria dos judeus morava em um país chamado Egito, que era vizinho de Israel. Tinha tantos judeus lá que o faraó começou a ficar com medo que eles dominassem o poder dele. Então, o faraó decidiu: a partir de hoje, os judeus serão meus escravos, terão que construir pirâmides e cidades para mim. E desde então, os judeus não tiveram mais descanso. Sempre que alguém parava de trabalhar, levava uma bronca. Mesmo assim, o faraó não estava satisfeito. Então, criou uma lei que a cada criança judia que nascesse ia ser jogada no Rio Nilo. Aí, certo dia, nasceu um menino chamado Moshe. Sua irmã Miriam foi obrigada a levar Moshe para o rio. Ela preparou uma cesta linda com todo carinho e muita tristeza. Chorando bastante, ela colocou o olho no rio. Depois de deixar seu irmãozinho na água, Miriam saiu correndo atrás da árvore para ver o que iria acontecer com seu irmãozinho. De repente, a filha do faraó apareceu para tomar um banho no rio e viu a criança chorando. Ela ficou com muita pena da criança e decidiu levá-la para casa. Moshe cresceu junto com a família do faraó. Até que um dia, ele estava andando pelo castelo quando viu um guarda maltratando um escravo judeu. Moshe se sentiu tão mal que partiu para cima do guarda. Ele ficou muito triste com o que aconteceu e decidiu largar tudo e fugir de casa. Ele foi embora sem levar nada, nem sequer uma mala. Então, para ganhar um dinheirinho, ele começou a cuidar de ovelhas. Num belo dia, quando Moshe estava sozinho, ele escutou uma voz: volte para as pirâmides e procure seu irmão Arão. Que juntos vocês irão salvar seu verdadeiro povo, os judeus. No mesmo minuto, Moshe parou tudo o que estava fazendo e foi correndo encontrar seu irmão. Juntos, eles foram até o faraó e imploraram pela liberdade do povo judeu. Mas o faraó não quis nem saber e não liberou ninguém. A voz falou mais uma vez com Moshe e pediu para que não desistisse. Então ele voltou até o faraó e pediu de novo: liberte meu povo, eu imploro. Outra vez ele recebeu um não como resposta. E foi aí que começou a cair as pragas sobre o Egito. Cada vez que o faraó falava não, cairia uma nova praga sobre seu povo. Depois da 10ª praga, quando o faraó perdeu seu filho mais velho, ele disse: tá, não aguento mais, chega, podem ir. Com medo dele mudar de ideia, os judeus fugiram o mais rápido possível. O faraó acabou se arrependendo e mandou todos os seus guardas ir atrás dos judeus. Quando chegaram na frente do Mar Vermelho, sem ter mais para onde fugir, Moshe sentiu que só tinha uma saída: atravessar o mar. Então Moshe ergueu seu cajado e, para surpresa de todos, o mar se abriu e todos os judeus passaram. Quando os guardas começaram a atravessar, o mar se fechou e o povo judeu comemorou. Para relembrar a saída do Egito, nós reunimos nossa família para o Seder de Pêssego, onde lemos a Haggadah, o livro que conta sobre a escravidão e a conquista da liberdade. Durante o jantar, as crianças ajudam a contar a história e brincam de encontrar a matzá, o pão sem fermento que os judeus comiam na saída do Egito. Um dos costumes é preparar Keará, um prato com 6 elementos que simbolizam o Pêssego. É por isso que Pêssego é uma festa tão alegre, porque comemoramos nossa tão sonhada liberdade. United Kingdom, abstain. The United States,
Estima-se que no ano 2025, cerca de 60% da Terra e bilhões de pessoas vão se encontrar numa situação de escassez de água. No mínimo, o mundo vai enfrentar desafios econômicos devido a essa escassez. No máximo, o mundo vai enfrentar uma enorme crise humanitária. Centenas de milhares de pessoas repentinamente se encontrarão em lugares onde antes havia água, mas agora não há mais. E por isso, eu fiquei preocupado sobre o que isso significaria para o mundo em geral. Comecei a estudar esse problema e, para o meu espanto, descobri que um pequeno país, um país muito árido, no meio da região mais árida do mundo, tem as respostas e as soluções para um mundo cada vez mais seco. Esse país, um país que é 60% desértico, é Israel. Algumas vezes me perguntam qual é a parte mais formidável da equação Israel-água. E a resposta realmente não é que há uma só coisa formidável, mas sim que há muitas coisas importantes. Israel tem uma estratégia multifacetada, do tipo todas as respostas acima, na qual eles pensam que há muitas técnicas que são valiosas. Então é tudo desde boa governança e preços inteligentes e tecnologia inteligente, encorajamento de conservação, de novas e melhores abordagens para a agricultura, que consome grandes quantidades de água, se desafiando a utilizar melhor a água nas casas e nas cidades. E tudo isso junto levou uma melhor história de água para Israel e, em breve, eu penso, para o mundo. E não é uma surpresa que a irrigação por gotejamento saiu de Israel e que a dessalinização, que fez rápidos avanços e derrubou o preço da água, saiu de Israel. E não é surpresa que Israel é líder no mundo por uma ampla margem no reuso de água de esgoto tratada. Hoje, em todo o mundo, 150 países têm alguma forma de engajamento com Israel quanto à água. E esse é um número notável, porque não há 150 países com os quais Israel tem relações diplomáticas ou comerciais. A água é uma maneira de envolver os outros, é um atalho para a paz. Em março de 2014, a seca na Califórnia se tornou tão severa que o governador da Califórnia, Jerry Brown, convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para vir à Califórnia, para firmar um memorando de entendimento pelo qual Israel e Califórnia vão trabalhar juntos para tentar solucionar problemas graves na Califórnia e, particularmente, nas áreas de cidades com escassez d'água. Esse mesmo tipo de cooperação está acontecendo agora, estado após estado, nos Estados Unidos. Colorado e Nevada e muitos outros. Apesar de a Índia, notoriamente, ser tida como possuindo vastas quantidades de água por causa da monção anual, na verdade, a monção cai muito rápido e é difícil apreender toda aquela água e a maior parte se esvai. Então, o que Israel tem esperança que a Índia faça, através do milagre da irrigação por gotejamento inventada em Israel, é encontrar maneiras de ter um maior rendimento das culturas com menos água do que eles jamais usaram. Por muitos anos, Israel tem enviado hidrólogos e agricultores para o Egito, para a Jordânia e para outros países, para ajudá-los a obter o melhor rendimento pelo uso da água que eles têm. Não é amplamente conhecido, mas Israel fornece para a autoridade palestina 55% da água usada por eles na Cisjordânia e uma quantidade significativa para Gaza também.
Israel manteve uma política de portas abertas para os palestinos da Cisjordânia e de Gaza. Engenheiros, administradores de água desses territórios entram em Israel para seminários de 5, 6 dias, nos quais eles aprendem, em geral, em árabe, por agricultores israelenses e cientistas de água israelenses sobre as melhores práticas que eles podem levar de volta para suas comunidades. Conforme a África aumente sua escala de desenvolvimento, irá precisar de cada vez mais quantidades de água. E aqui também Israel tem sido um grande parceiro para muitas nações africanas subsaarianas. Eles enviam pessoas para a África para ajudar a treiná-los e como conseguir o maior rendimento por litro de água. Pouco a pouco, esses programas israelenses na África subsaariana têm tido um impacto profundo nas vidas de realmente milhões de africanos. A América do Sul é tido como um lugar com enormes recursos hídricos, mas é um equívoco comum. Só porque um lugar tem muita água não quer dizer que a água está onde as pessoas precisam. Então, por exemplo, no Brasil, o país do Amazonas, o poderoso Amazonas, a maior fonte de água corrente do mundo, o problema é que a apenas algumas centenas de milhas de distância, na área de São Paulo, um estado que representa cerca de 40 milhões de pessoas, há uma profunda e intensa escassez de água. Israel pode ajudá-los também, pensando em maneiras de treinar pessoas para conservar e fazer o melhor uso possível da água que eles têm. Isso é bom porque o mundo está entrando numa situação similar à que Israel experimentou. Mas Israel se preparou para isso e agora o mundo não precisa gastar décadas fazendo o que Israel fez, mas apenas tem que aprender com Israel a adaptar suas técnicas e tecnologias e práticas. Israel é um companheiro, um parceiro e uma solução em país após país, região após região. Ela é escritora, jornalista e mestre em teoria literária. Além disso, já exerceu as atividades de professora, tradutora, consultora literária, revisora e assessora de imprensa. Estudou no Colégio Israelita, trabalhou na Zero Hora e, com suas obras, ganhou alguns prêmios importantíssimos da literatura. Nós vamos conversar com Cíntia Moscovitch. Eu sou uma judia porto-alegrense que gosto de ler, de escrever e gosto de mar, e de bicho e de planta, e de comer, e de música, gosto de um monte de coisa. Eu, na verdade, sempre gostei muito de ler. Leitura sempre foi assim um passatempo, vamos dizer assim, meu preferido. Aí na hora de fazer faculdade, de escolher faculdade, eu escolhi duas coisas que fizeram meu pai ter uma decepção muito grande. Eu escolhi faculdade de letras e a faculdade de jornalismo. E as duas, se tu pensar bem, tem relação com letra, com as palavras, com texto escrito. E o pai queria que eu fizesse uma faculdade que me desse mais dinheiro, tipo direito, ou medicina, ou engenharia, alguma coisa assim, mas eu não tenho nenhuma aptidão para nenhuma dessas. E sempre assim, eu sempre tentei estar junto disso aí. Então, primeiramente eu dei aula, me casei e fui morar no interior, e dei aula em 2 irmãos, aula de redação. E o pessoal falava um dialeto, daquele dialeto alemão da colônia, era uma coisa meio assim, mas eu consegui dar aula bem direitinho para eles. E depois nós tínhamos uma firma, empresa de família, na qual eu também trabalhei um tempo, mas sempre querendo voltar para a minha área, né? Daí eu botei uma assessoria de comunicação e comecei a trabalhar na minha área. Logo fui chamada para o Instituto Estadual do Livro, do qual eu fui diretora, e logo fui para o Jornal Zero Hora, no qual fui editora de livros. E durante esse tempo todo, ao menos até os 35, 36 anos, eu não sabia para que lado ir. E eu comecei a fazer uma oficina e descobri que eu podia escrever livros, escrever histórias. E assim começou minha vida profissional, vamos dizer assim, no ramo da literatura.
como no ano de 95 eu entrei na oficina de criação literária do Assis Brasil, na PUC. Luiz Antônio de Assis Brasil, ele tem a oficina mais longeva em atividade no Brasil. Tem 30 anos a oficina dele. E eu fiz a oficina dele e já no primeiro semestre, são 2 semestres, já no primeiro semestre eu tinha material bom. Bom eu pensava na época, hoje eu sei que não é bom, mas para fazer um livro. Né? E eu, de fato, lancei o livro na metade da oficina. E assim, e aquele primeiro livro significou que eu podia seguir em frente, porque ele foi muito bem recebido pelos meus pares e pela crítica. E eu comecei também a dar oficina de criação literária. Isso é uma outra coisa que eu faço, que é dar oficina de criação literária. Uma coisa que eu tenho muito prazer é ver e tentar entender como é que nascem as ideias, como é que elas se desenvolvem. O que me leva a escrever, o que me leva a ter ideias para desenvolver escrita, é aquilo que todo mundo diz assim, os escritores ao menos. Não, mas o que me interessa são as pequenas coisas da vida. E tu sabe que são as pequenas coisas da vida que inspiram mesmo a gente? Ou seja, aquelas coisas assim que se repetem cotidianamente e para as quais a gente não dá o valor devido. Essas coisas, se tu pegar elas e aumentar de tamanho, de importância, tu vai ver que elas são muito relevantes na vida. Né? Então, eu não escrevo assim sobre grandes fatos, não tem grandes peripécias, não tem grandes coisas. Eu sempre tento jogar luz sobre a bobagem cotidiana, sabe? Aquela coisa assim que aparentemente não tem swing, não tem molho nenhum. Eu tento botar um molho naquilo. E geralmente assim, isso não foi proposital, aconteceu e eu já consigo observar. Geralmente as personagens são mulheres, né? Elas são mulheres e que tentam superar alguma coisa. Elas sempre querem alguma coisa além do que elas têm ou além do lugar em que elas estão. Uma coisa meio maluca assim, mas é mais ou menos isso. É o desejo delas de transcender, de ir além, que faz a história se mover, se movimentar, crescer, andar. Na verdade, assim, não é que eu não procuro humor nas coisas. As coisas me dão um humor de graça. Eu não procuro. O humor salta das situações assim de maneira graciosa, sabe? Sempre assim. E claro, às vezes o humor não é tão evidente. Aí sim, aí eu procuro o que é engraçado. Mas na verdade, assim, eu tenho uma crença de que toda a tragédia, do outro lado dela, nós temos, Corombina vem aqui, o outro lado da tragédia é a comédia. Sempre do lado de um fato trágico, nós vamos ter um fato que é ridículo. São duas coisas que são muito assemelhadas. Então, basta tu observar e ter paciência para observar, e logo as coisas, o ridículo das coisas salta para ti. E talvez essa característica de a gente poder perceber o humor, a graça, o ridículo, seja uma característica do nosso povo. Acho que foi através da graça, do riso, da ironia que o nosso povo conseguiu sobreviver. E uma das coisas também que era característica do nosso povo, que antes de eu rir do outro, eu rio de mim. Ou seja, no momento em que eu faço uma autocrítica, ou que eu faço uma autogozação, ou no momento que eu me autodiminuo, eu ganho todo o direito para fazer o mesmo com o outro. Então, é uma espécie de defesa. Eu me autodiminuir, eu me autogozar, eu me autocriticar, é uma forma de ganhar o salvo-conduto para poder criticar o outro, ironizar o outro. E o que me faz perder o bom humor é a estupidez, a burrice. Não há humor que resista à estupidez. Realmente não tem humor. Mas não tem mesmo. Tem que explicar piada, por exemplo. Menos, né?
eu me senti muito bem. Foi uma sensação assim, é uma coisa muito peculiar, assim, porque na verdade, vou falar uma coisa assim meio chata de falar, mas eu tô acostumada a receber homenagens, coisa horrível de falar, mas, né? Estou acostumada, as pessoas, eu graças a Deus tive alguns prêmios, algumas coisas que as pessoas acharam que eu tinha merecimento e recebi. Mas quando é na casa da gente, que são os teus pares, que tá ali, as pessoas que tu conhece a vida inteira e que elas estão te conferindo um título, um prêmio, é muito diferente, assim, é os teus te reconhecendo. E é muito verdade, assim, que a gente não é profeta na própria terra, é muito verdade isso. E eu te confesso que eu pensei que eu nunca ia ser patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Era uma coisa que eu cobiçava, te confesso que sim, cobiçava desde pequena, porque eu sou frequentadora desde sempre da Feira do Livro, mas eu não esperava que viesse. E veio e foi uma super alegria, e eu me sinto assim, com o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas é um peso bom de levar. É um peso bem bom de levar, muito feliz com isso. A indicação ao patronato faz com que realmente a gente não possa fugir do título, né, de escritor ou de escritora. Mas e eu acho que o fato de ter um reconhecimento deste tamanho, né, um patronato da Feira do Livro de Porto Alegre, que tem 62 edições, isso põe a gente numa responsabilidade muito grande, porque tu tem que ser muito melhor do que tu vinha sendo até então. O que também não chega a ser grande novidade, né? Porque a grande procura, assim, o grande desafio, a grande neurose, vamos dizer assim, é sempre tu ser melhor do que tu foi. Assim, até aquela fantasia, aquele sonho que tu vai escrever a obra-prima, que o próximo vai ser melhor, que tu vai ter ideias geniais, e sempre ir atrás. E eu acho que é assim, é que nem aquela história da cenoura que se põe adiante do coelho, sabe? Que a gente vai atrás. Eu acho que assim, a minha cenoura para eu ir atrás dela é isso, é conseguir mais, conseguir ir além, melhor. Uma coisa assim, coelha, né? Eu tenho um livro, já está entregue, que se chama Baleia Assassina. É um livro infanto-juvenil. Ele está com a editora Nós, de São Paulo. E ele não vai sair a tempo para a Feira do Livro de Porto Alegre, infelizmente, mas é um livro que fala sobre que palavrinha difícil, sustentabilidade, e fala sobre ecologia e comemora aquele episódio que nós tivemos aqui no Sul, em que um grupo de estudantes subiram nas árvores ali em frente a URGS para tentar salvar aquelas árvores, né? Então a mãe do personagem faz a mesma coisa. Baleia Assassina é o nome. E eu estou trabalhando faz já muito tempo num livro que vai falar, ou vai tentar falar sobre câncer, né? De novo, a ideia da tragédia, que tem como contrapartida a tragédia que tem a contrapartida como comédia. Então eu quero falar sobre o câncer de uma maneira suave. Se é que se pode falar sobre o câncer de maneira suave. Mas se não for de maneira suave, a gente pode falar ao menos de uma maneira engraçada. Porque eu tive câncer e eu sofri muitíssimo durante o câncer, mas eu não deixei de rir em momento algum, porque aconteceram coisas muito ridículas e muito engraçadas. E partindo dessas situações assim tragicômicas, é que eu pretendo então escrever um livro sobre a minha experiência com o câncer. Bom, a literatura é definitivamente uma das razões da minha vida. E sempre foi a razão da minha vida porque sempre foi a coisa que mais me encantou. A leitura sempre foi a coisa que mais me encantou. E escrever para mim é a segunda coisa que mais me encanta. E eu gosto, eu faço questão de estar perto de livros da palavra,
Faço questão de estar perto das pessoas que gostam de literatura, gosto de conversar sobre isso, gosto de ler. A minha casa é toda ela voltada para a literatura, sempre foi. E eu casei com um homem que também gosta de livros, e eu desconfio que até meus cachorros gostam muito de livros. É isso.